Vamos começar com uma pergunta? E se a humildade não for nada daquilo que a gente sempre imaginou? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade transformar o que significa ser humilde. E essa nova visão, ela tem o poder de mudar não só a gente por dentro, mas também o jeito como nos relacionamos com todo mundo. Essa frase é um divisor de águas, não é? A gente tende a pensar em humildade como se diminuir, se achar pequeno. Mas aqui a proposta é outra. Não é pensar menos de si, mas pensar menos sobre si. É, sabe, tirar o holofote do nosso próprio umbigo. É parar de se perguntar a todo momento, será que eu estou bem na fita? E começar a perceber o que de fato está acontecendo à nossa volta. É um chamado para a gente dar uma folga pro ego. E aqui a gente vê essa diferença bem desenhada. De um lado tem essa falsa humildade. Imagina, é como um ator num palco, sempre de olho na plateia, esperando aplauso, buscando aquela validação externa. É uma performance. Agora, do outro lado, a humildade de verdade. Ah, essa é outra história. Ela é quieta, genuína. Pensa em alguém cuidando de um jardim, sabe? Não tem show, não tem público. É só uma conexão real que acontece na intimidade, quando ninguém mais está vendo. É uma reflexão profunda, né? A grandeza do divino, do universo, ela não depende da nossa pequenez para existir. Ela simplesmente é. Então, quando a gente tenta se diminuir para exaltar o divino, olha que irônico, o foco continua sendo o eu. A gente está se colocando no centro da equação. A verdadeira humildade é muito mais simples. É só reconhecer essa imensidão toda e pronto, sem precisar se comparar, sem drama. Ok, então se o caminho não é se fazer de pequeno, como é que a gente se transforma? De onde vem a mudança de verdade? Como é que se busca evoluir sem cair naquela cilada de ficar se criticando o tempo todo? A verdade é que existem trilhas diferentes que levam a essa transformação. Olha só que interessante. Por um lado, existe o caminho do arrependimento. É uma abordagem de se entregar, de se humilhar perante uma força maior, reconhecendo os próprios erros. E do outro lado tem o caminho da responsabilidade. Esse já foca mais no nosso poder interior de mudar, de tomar as rédeas. E o ponto aqui é crucial. Nenhum é melhor que o outro. São só portas diferentes que dão no mesmo lugar, o lugar da transformação. É aqui que a mágica acontece. A gente vê como esses caminhos que pareciam tão distintos, na verdade, convergem. Não importa muito por qual porta se entrou, se foi pela do arrependimento ou pela da responsabilidade. No fim, as duas trilhas levam para o mesmo vale, um lugar de entrega. Um lugar onde aquela nossa vontade pessoal, o nosso eu quero, finalmente se acalma. E essa ideia de entrega está perfeitamente resumida nessa frase, que é tão forte e que a gente encontra em tantas tradições espirituais. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. É exatamente isso. É o ponto de inflexão. É aquele momento em que o eu pequeno sai de cena para dar espaço a algo muito, muito maior. Isso, no fundo, é o que significa rendição ou entrega. É o ato de esquecer um pouco do eu, do meu, sabe? E buscar se alinhar com a vontade divina, com um propósito maior. É exatamente nesse espaço, quando a gente consegue fazer essa entrega, que a transformação de verdade pode acontecer. Certo. Mas aí, depois de vivenciar algo assim, surge uma outra questão, um novo desafio. Como é que se compartilha uma verdade tão profunda com outras pessoas sem gerar conflito? Como falar sobre isso sem cair naquela velha armadilha do eu tô certo, você tá errado? A resposta, ao que parece, está em mudar a nossa postura. Em vez de ser um debatedor, se tornar um canal. Porque a sabedoria de verdade, ela não impõe um ponto de vista. Pelo contrário, ela cria as condições, sabe? Ela prepara o terreno, cria um espaço seguro onde a própria verdade pode brotar na outra pessoa, de dentro para fora. E o que significa ser esse canal na prática? Bom, basicamente é seguir alguns princípios. O primeiro e talvez mais importante, não impor nada, nada mesmo. Em vez disso, trabalha criar um ambiente onde a outra pessoa se sinta segura para ter a sua própria experiência interior. É ter um respeito profundo pelo processo de cada alma. E, finalmente, confiar. Confiar que a verdade, com V maiúsculo, vai dar um jeito de se mostrar. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente para com essa briga de quem tá certo, isso não é passividade, muito pelo contrário. É um ato de criação. Porque ao tirar essa pressão do ar, a gente cria um vácuo, um espaço. E é nesse espaço que algo genuíno finalmente tem chance de aparecer. Não mais uma defesa do ego, mas uma experiência espiritual de verdade. Os benefícios de agir assim são enormes. Primeiro, a outra pessoa consegue digerir as ideias sem a pressão do ego, sem se sentir atacada. Daí as perguntas que vêm são genuínas, não são só reações para se defender.
E talvez o mais bonito de tudo, essa atitude ajuda a outra pessoa a enxergar a verdade universal dentro da sua própria tradição, da sua própria fé. Com isso, a entrega, a transformação, ela acontece de um jeito orgânico, natural. Então, para fechar, fica essa reflexão no ar. O que será que aconteceria se nas nossas conversas, na nossa vida, a gente parasse de lutar para provar um ponto? E se, em vez disso, a gente se dedicasse a criar espaço? Um espaço para o outro, um espaço para o silêncio, um espaço para a verdade simplesmente emergir. A resposta para essa pergunta, bom, ela talvez possa mudar tudo.